Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar continuidade na nossa aula anterior, falando um pouquinho sobre o tempo geológico e a evolução da Terra e dos seres vivos e como se deu tudo isso, né? Para que a gente fale um pouquinho de tudo isso, a gente tem que falar sobre as evidências dessa evolução. As evidências seria a prova de que tudo isso ocorreu. Então a gente começa falando sobre a Terra, né? Que ela vem sofrendo mudanças desde a sua formação, há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. A temperatura da superfície diminuiu, a composição da atmosfera mudou muito e os seres vivos surgiram e evoluíram. Na história da humanidade, a visão de que o ambiente terrestre e os seres vivos se transformam ao longo do tempo é bastante recente, né? Porque até poucos séculos atrás, a maioria das pessoas acreditava que a Terra e todos os seres vivos foram criados de uma só vez e que nunca sofreram modificações, pois eles não tinham estudos, né, pesquisa ou teorias que apontassem outras formas de surgimento da evolução da vida. Só nos últimos 4 séculos atrás, né, que a humanidade passou a considerar cada vez mais as evidências de que muitos seres vivos comuns em tempos remotos desapareceram e que outros surgiram em épocas mais recentes. Aí, essas evidências permitiram concluir, por exemplo, que os primeiros seres vivos surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, que os primeiros répteis apareceram por volta de 300 milhões de anos atrás, e os grandes dinossauros desapareceram há cerca de 65 milhões de anos atrás, e nós, a espécie humana, surgiu há 200 mil anos atrás. Então vamos lá, a gente fala da origem da Terra, né, de tudo isso, a gente começa falando de 4,5 bilhões de anos atrás, e aí a gente já vem falando aqui que há 3,5 bilhões de anos os primeiros surgiram as primeiras formas de vida, né? E os répteis surgiram a partir de 300 milhões. Então, vamos lá, de 4 bilhões a gente vem para 300 milhões, né? E depois a gente fala nem dos dinossauros mesmo, que eles foram extintos aproximadamente. Extinto o quê? Que eles já não existem mais há 65 milhões de anos. Então a gente consegue perceber nesse período que os dinossauros, eles existiram, né? E depois eles já não existem mais. E a nossa, né, vamos dizer que nós somos bebês perto de tudo isso, porque a evidência da nossa vida, da vida humana, é cerca de 200 mil anos. Perto de bilhões, como a gente está falando, né? E de milhões, 200 mil anos é pouco. E a gente fala um pouquinho aqui, ó, mostra um pouquinho a imagem de alguns dinossauros que teriam vivido, né? Sobre essas teorias, que a gente tem provas sobre elas, né? A imagem de algum deles, que já não existem mais. Então, a gente pode dizer, pessoal, que o tempo todo a Terra está em transformações, que tem muitas espécies que já existiram por milhões de anos, como foi o caso do dinossauro, e não existe mais há milhões de anos também. Hoje, o tempo todo está acontecendo transformações. Tem espécies que estão sendo extintas, que já não vão existir mais daqui 100, 200 mil anos, e tem mil, né, ou milhões também, e tem outras que ainda está se transformando e que vão vir a existir. E a gente depois fala um pouquinho sobre o registro fóssil, o que seria? O registro fóssil são os restos, né, ou os fósseis, na verdade, né, são os restos ou vestígios de seres vivos que viveram em um passado distante e ficam conservados. A maior parte desses fósseis se encontra em rochas sedimentares. O registro do fóssil é o mais forte indício, né? É a mais forte prova que a gente tem de que antigamente a biodiversidade do planeta era distinta, era diferente da atual, né? E é uma das principais evidências da ocorrência da evolução. Então é através desses fósseis, né, que a gente percebe toda essa evolução, tudo isso que aconteceu depois que eles começaram, há 300, 400 séculos atrás, encontrar esses primeiros fósseis. E aí eles descobriram, né, e tem as teorias e todas essas evidências da evolução. Os fósseis, pessoal, eles podem ser classificados em 2 tipos. Eles podem estar formados por restos de seres vivos e aqueles compostos por vestígios de atividade de seres vivos, né? Aí a gente vem aqui um pouquinho, ó, para ver um dos fósseis. A gente percebe que fica, né? Fica a parte dura, né? A parte do esqueleto. Esse aqui está numa rocha sedimentar. As partes mole, né, do corpo, eles não ficam, eles se decompõem, né?
O que fica então são o esqueleto. E é graças a esses fósseis que a gente entende um pouquinho da nossa evolução, da evolução do planeta. Depois a gente tem aqui na sequência, ó, a evolução da linhagem humana, da nossa linhagem, né? Como que foi essa evolução? O que eles acreditam? Ó, que por volta de 4 bilhões de anos atrás surgiram os prováveis ancestrais, os nossos ancestrais, os seres humanos, né? Os australopitecos, né? Nas savanas africanas, lá na África, onde eles se desenvolveram, né? Eles nasceram por lá, se desenvolveram lá. A paisagem da África era formada por árvores, por isso acreditava que a capacidade de se locomover sobre duas pernas, a bipedia, né, que surgiu entre os australopitecos, permitiu a esses organismos caminhar pelo terreno das savanas. E só que esse ambiente estava também, como eu estou dizendo, o tempo todo em constante mudança, né? O ambiente no continente africano continuava a mudar, tornando-se ainda mais seco e árido. Essa condição ambiental levou muito das espécies, né, dos australopitecos à extinção. Contudo, algumas linhagens deles sobreviveram e evoluíram, e por volta de 2,5 milhões de anos deram origem ao gênero Homo, o qual nós pertencemos. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre tudo isso. Agora eu quero mostrar para vocês uma tabela da escala geológica, né? Da evolução, de como tudo teria acontecido. A gente começa lá, ó, não sei se vocês conseguem ver pela setinha que eu tô colocando aqui embaixo, ó, no período pré-câmbrico, né? Que são os primeiros seres vivos. Isso é cerca do que? Ó, entre 650 a 600, né? Até de 650 a 550 milhões de anos atrás. Aí a gente tem aqui depois, ó, as eras, né, paleozoica, mesozoica e cenozoica. Cada período desse, ó, foi acontecendo, isso são períodos assim, ó, de 550 a 500 milhões de anos atrás, e cerca de 50 milhões nesse espaço aqui, ó, de um período para o outro, né? Então vai mudando coisa de milhões de anos, aí vai se transformando. Vocês podem ver pelas fotos, ó. A diversificação da vida pelos primeiros vertebrados, onde eles aparecem aqui, ó, há 450 milhões de anos atrás, na era paleozoica. Depois os primeiros animais terrestres, né, os anfíbios, também lá na era paleozoica. E a gente vai indo, ó, os primeiros répteis, fetos com semente, os primeiros répteis, né, os fetos, e aí as árvores começaram a ter sementes que antes elas não tinham. Depois a gente ainda lá no período paleozoico, mas a gente já está lá cerca de 300, né, a 250 milhões de anos atrás. A gente tem a extinção em massa da diversificação da diversificação dos répteis, né? Depois a gente tem, ó, já muda de período para a era mesozoica. Ó, os primeiros mamíferos, os primeiros dinossauros, eles teriam surgido em quando então, pessoal? Aqui, ó, no comecinho da era mesozoica, né, de 250 a 200 milhões de anos atrás. Depois tem o período Jurássico, as primeiras aves, os domínios de dinossauro, que eles dominavam os dinossauros, ó, a gente fala de 200 milhões de anos atrás. E vai seguindo o período Cretáceo, que ainda na era mesozoica. Depois nós temos aqui, ó, o período terciário, né, a diversificação dos mamíferos e os primeiros primatas. E aqui no finalzinho de tudo a gente tem o período quaternário, na era cenozoica, que é a evolução dos seres humanos. Então a gente tem essa tabela no livro, dá para vocês olharem mais. Eu quis só dar uma ilustração para vocês aqui agora. E aqui são as referências bibliográficas. Por hoje é só, pessoal. Agradeço muito pela atenção. Até a próxima aula, tá?